Salve, salve galera! A bordo hoje de uma V35 bicicleta da Inal. E a resenha de hoje, estou saindo do Morumbi, estou indo para a Vila Mariana. Esse trajeto vai ser mais ou menos uns 15 quilômetros. E a resenha hoje é o que nunca alguém te falou sobre veículos elétricos, tá? Tô focado em bicicletas nesse vídeo. O que eu gostaria de saber, acho que é uma maneira até melhor de falar. O que eu gostaria de saber de bicicletas elétricas antes de comprar uma, tá? Falando dessa bicicleta especificamente, ela tem 1000 watts de potência, motor lá no cubo traseiro, sem muito segredo, como várias aí que eu tenho trazido no canal, e ela tem baterias de lítio, tá? E eu estou brigando com esse retrovisor que veio nela, ela tá meio bambo, mas não é o foco do vídeo. Então, primeira coisa, falando de bicicletas, e sim, estou numa subida agora. Vamos ver só acelerando, como é que vai? Ela é íngreme aqui, tá? 21, bem íngreme. Vencemos. Baterias, tá? Essa bicicleta tem bateria de lítio. Bateria de lítio são as mais modernas que tem no mercado hoje. É meio que a bateria do seu celular e do seu computador, tá? Fechou, vamos respeitar. Eu tô... Que horas são no momento? Se você é novo no canal, prazer em te conhecer. Eu sou o Vitali, eu sempre trabalhei na área comercial, vendendo bicicletas e motos elétricas. E o intuito aqui do canal é te ajudar a escolher o veículo elétrico ideal, tá? Para isso, se você estiver meio perdido, não sabe o que fazer, escaneie o QR Code, passei no vermelho, não me julguem, ou o link na descrição para eu te ajudar a escolher o veículo elétrico ideal, tá? Baterias de lítio, sempre tente pegar o seu veículo com uma bateria de lítio, tá? Esquece aquelas de chumbo. As de chumbo viciavam, tinha efeito memória, tá? E as de lítio é tipo o seu celular, é tipo o seu computador. Ou seja, sabe quando o seu celular tá com 70% de bateria e você já coloca o celular para carregar, sem se preocupar em afetar a vida útil da bateria? Bicicletas elétricas com boas baterias de lítio são assim também, tá? Se você tiver toque no retrovisor, não repare, ele tá meio frouxo, eu vou ter que ficar meio que ajustando ele na mão. Então, em resumo, busque uma bicicleta com bateria de lítio se possível. Fuja, tá? Das de chumbo. Por quê? Evoluiu muito os produtos, estamos em 2026 e não, para mim, não faz sentido você escolher uma bicicleta com bateria de chumbo hoje, tá? O que não é viciar e não ter feito memória? É você conseguir comprar um pãozinho na padaria, ou imaginar que sua bateria do veículo que você comprou tem 50 km de autonomia, tá?
mas você pegou a bike para comprar um pão na padaria, andou 1 km só. Você pode colocar a bateria para carregar? Pode, tá? E não vai viciar e não tem efeito memória. Pode fazer isso, tá? Quase todas as bicicletas têm também baterias removíveis, tá? Então, que me ajudem, inclusive. Eu moro em apartamento. Então, se você não tiver uma tomada na garagem, basta você retirar a bateria da bicicleta e levar com você. Elas não são tão pesadas, tá? As baterias, no geral, assim, tá? Vou falar do mercado aí. Elas vão pesar uns 2... Não, 2 é meio raro, tá? Mas que seja, de 2 a uns 6, 7 quilos cada bateria. Então dá para carregar, né? Dá para você levar para o seu escritório, para sua casa, para você carregar onde você quiser. E os carregadores, quase todos, eles são bivolts, tá? 110, 220. E carregadora que é portátil, se você for novo aqui no canal, tá? Escaneia o QR Code ou o link na descrição, inclusive se você estiver precisando de ajuda, tá meio perdido, não sabe qual veículo escolher. Mas os carregadores lembram uma fonte de computador, ou seja, dá para você levar na sua mochila. Ele é leve, ele é portátil, não é aquele carregador especial de carro, sabe? É um carregador basicamente de computador, mas que carrega na sua mochila. Então, se você mora em casa e tem tomada na garagem, melhor ainda mais conveniente, pluga o carregador direto na bateria, na sua tomada na garagem. Pô, não tem a tomada na garagem como eu, tira a bateria e leva com você, leva para sua casa, leva para o seu trabalho, tá? Então, acho que é um mito aí quebrado, não é a tomada especial de carro, é muito mais fácil do que você imagina. Olha a ciclovia, tá bloqueada? Não, vamos, seguimos. Detalhe, tá? Pra quem não me conhece, eu sou de São Paulo, capital, tá? Ainda falando sobre as baterias, fechou? Resolveu essa dúvida? Tem dúvida? Comenta aqui nesse vídeo. Se tiver algum tipo de sugestão, comenta aqui também. A gente responde sem exceção, literalmente aí todos os comentários. Seu comentário ele é super importante aqui pro canal. E essas baterias geralmente tendem a ter um ciclo de vida extremamente longo, tá? E é o mais caro da bike. Então, pô, lembra que o foco do vídeo é contar o que eu adoraria saber se eu estivesse entrando nesse mercado agora? As baterias é o mais caro de uma bike elétrica, tá? Baterias no geral vai variar do modelo que você quiser comprar, mas elas vão provavelmente girar aí entre uns 1.700 a uns, talvez até uns 3.000 reais, tá? Eu acho que já estou chutando alto, mas tenha esse valor em mente. A bateria é o mais caro da bicicleta. E não da bicicleta, tá? De qualquer veículo elétrico. Então, se quer comprar uma moto, se quer comprar um carro, as baterias tendem a ser um dos componentes mais caros do veículo, tá? Mas elas têm em durabilidade, em vida útil, tem uma vida útil cada vez mais longa, tá? Então, na hora que você estiver pensando em comprar o seu veículo, checa aí com o seu vendedor. Talvez nem todos saibam responder com propriedade, mas pô, como eu tô nesse mercado há 12 anos,
quase todas provavelmente aí vão girar em vida útil entre uns 500 a uns 1000 ciclos completos de carga, tá? E o que é um ciclo de carga? Essa ciclovia tá com alguns desníveis, vou bem numa boa aqui, tá? Um ciclo de carga não significa você plugar a bateria na tomada, tá? Lembra do exemplo do pãozinho na padaria? De você andar só 1 km e conseguir colocar a bateria para carregar? Não computou um ciclo, tá? Porque você não carregou quase nada da bateria. Então, de fato, quando for mais ou menos, vamos imaginar que a bateria vai, o seu uso, o seu perfil, você está fazendo 40 km de autonomia, então mais ou menos quando tiver carregado 40 km, estou tentando explicar da maneira mais simples possível aqui para você, tá? É aí sim que vai ser computado um ciclo. E se as baterias modernas têm uma vida útil entre 500 a 1000 ciclos, eu estou falando de realmente milhares de quilômetros. E como você chega nessa conta? Pega a bateria da sua bicicleta, com o seu teste real de uso, você vai entender, olha, no meu uso eu estou fazendo cerca de X quilômetros de autonomia. Isso significa um ciclo dessa bateria. Beleza? Estamos alinhados? Então elas duram muito tempo. E eu vou comparar com o seu celular mais uma vez, tá? Pensa aquele celular que você comprou, aquele computador, notebook, sabe? Que você comprou. Sabe quando você comprou e ele durava mais ou menos umas 10 horas o seu celular antes de descarregar completamente? E aí ele vai ficando mais velho, você está com o celular há 2 anos, 3 anos e não trocou ele ainda. Sabe que no final, quando ele está durando talvez menos do que essas 10 horas, agora talvez ele acabe a bateria em 6 horas? Não se apegue aos números e sim ao conceito, tá? Quer dizer que a bateria, ela está perdendo a capacidade. No início ela durava 10 horas e agora ela dura 6, mas não quer dizer que ela parou do nada, né? De funcionar. Então vamos voltar para o exemplo das bicicletas. Você tem 1000 ciclos de vida útil. Não quer dizer que no ciclo 1001, da noite pro dia, a bateria não vai funcionar mais. Vou pro asfalto aqui, tá? Tá mais tarde. Tô com vontade de andar na rua. O ciclo 1001 não quer dizer que a bike não vai mais funcionar. Mas talvez signifique que ela não tenha, talvez não, com certeza ela não tenha a mesma autonomia, mas a bateria ainda funciona. Ficou claro? Então mesmo quando você talvez ultrapassar o limite de vida útil de ciclos da bateria, dependendo do seu uso... Nossa, o cachorro atrás de mim aqui. Olha o clássico. Olha o clássico cachorro correndo atrás do ciclista. Aconteceu agora. Em resumo, tô falando de bateria há um tempo. Ficou claro o conceito, né? Mesmo quando chegar talvez no limite do ciclo, dependendo do seu uso, você pode continuar utilizando a bateria. Esse é um grande mito aí das baterias que eu adoraria que alguém falasse comigo. É o mais caro da bike? É, mas fica tranquilo, é bem mais tranquilo do que você imagina, tá? Imagina que a bateria, ela daqui, sei lá, você compra a bike hoje e aí daqui 3 anos você vai ter que se preocupar com isso. Você entende também que daqui 3 anos talvez a tecnologia vai estar ainda mais avançada e daqui 3 anos você pode comprar uma bateria ainda melhor?
Então não se apega muito a essa questão da bateria, porque a tecnologia está aumentando, a amperagem está aumentando, as células, que é basicamente uma super pilha da Duracell, estão melhorando. Então é mais tranquilo do que você imagina, tá? E para finalizar aqui de bateria, já andamos até agora 7,8 km aí, se você estiver curioso na resenha, tá? Elas... Bateria, eu estou me perdendo no meu raciocínio agora. O que eu ia falar? Me perdi. Daqui a pouco eu lembro e eu volto com vocês. Ah, lembrei. Se você passar longos períodos, vamos imaginar que você tem um perfil de viajar muitas vezes, armazene as baterias, se possível. Isso vai fazer a diferença a médio e longo prazo. Não é um problema fazer a curto prazo, mas vamos imaginar que você vai viajar, tá? Você entrou de férias e você vai viajar, ficar um mês fora. Se você puder armazenar baterias de lítio entre 30% a uns 80% de carga, é melhor. Não deixe de carregar as suas baterias, só uma baita de uma dica, tá? Mesmo se você não estiver utilizando, mantenha ela sempre pelo menos nessa faixa de carga. Em resumo, eu parei de usar a bike, mas eu gosto dela e vou manter ela. Não deixa ela 3 meses descarregada, tá? Porque não é igual ao seu carro. Outra dica importante, não é igual ao seu carro. Você, vamos imaginar, você deixou a bateria carregada e você não utilizou mais a bike por 3 meses, sei lá por qual motivo. Não quer dizer que no dia 91, por você ter deixado a bateria carregada no dia 1, que ela vai estar carregada ainda. Lembra um pouco, mais uma vez, explicando da maneira mais simples possível, lembra um pouco o seu celular. Viram o freio dando uma cantada agora? Essa bike tem um freio bom, hein? E se você quiser comprar exatamente essa bicicleta que está com um preço extremamente campeão, estou falando em julho de 2026, um vendedor confiável no Mercado Livre, link na descrição ou escaneie o QR Code na televisão, tá? Me perdi de novo, mas aqui é resenha sem corte, pessoal. Vamos comigo, vamos comigo. Tá gostando do conteúdo? Tem alguma sugestão? O que você gostaria de ver aqui no canal? Chegou agora? Comenta aqui, tá? Super importante o seu relato. Tava falando das baterias, né? Eu vou lembrar, eu chegarei lá. Abri o farol, vamos nessa. Essa bike aqui tem acelerador e pedal assistido, tá? Eu tava falando da vida útil da bateria, então tente armazenar ela da melhor maneira possível. Lembrei o que eu ia falar, eu acho, tá? Tem um desnível aqui. Sabe quando você deixa o seu celular, mas você não mexe mais nele, você carregou 100% e você larga ele no modo avião? Se você voltar daqui, sei lá, 2 semanas, ele não vai ter descarregado? Tentando explicar da maneira mais simples possível. A bateria de lítio da bicicleta também funciona um pouco assim, tá? Acho que falei bastante tempo, falei 9,5 km apenas de bateria. Mas são dúvidas que vocês têm trazido aqui pro canal, tá? Eu tenho gostado muito da interação. E a bike elétrica, continuando, ela é muito mais simples de você manter do que você imagina, tá? Manutenção, por exemplo. Grande parte das manutenções do dia a dia aí
você consegue resolver em qualquer bicicletaria. Porque, por exemplo, eu tô com uma V35, né? Se você quiser comprar ela, link na descrição, ou escaneia o QR Code na televisão, tá? Várias manutenções que eu posso fazer nessa bicicleta, você consegue fazer na bicicletaria da sua confiança, aí que você já usa há muito tempo na sua vida, tá? Essa bicicleta, por exemplo, tem freio hidráulico, essa bike tem marcha, tem câmbio, tem corrente, então quase todas, se não todas até, mas eu prefiro continuar no quase todas, manutenções da parte mecânica, você consegue resolver na bicicletaria do seu bairro aí, tá? E a manutenção da parte elétrica, ela não precisa ser feita na maior parte das vezes, tá? Não quero falar nunca ou sempre, eu sempre evito esses termos assim, tô falando no grosso aqui, tá? Lá ele. A parte elétrica geralmente tende a não ter manutenções tão periódicas assim como você, por exemplo, tem no seu veículo a combustão. Então, em resumo, quer trocar uma pastilha de freio, você provavelmente vai conseguir trocar essa pastilha de freio na bicicletaria da sua confiança, tá? E isso é muito prático, é extremamente prático, tá? É muito mais fácil do que você imagina quando você adota um veículo elétrico na sua vida. Manutenção tende a ser muito mais simples, muito mais barato, muito mais fácil se eu comparar aqui com veículos a combustão, tá? Acabou de ativar o piloto automático aqui, inclusive, dessa bike. Não tô nem mais pedalando e nem acelerando, tá? Ó, tô deslizando a 48 km por hora. E como você carrega na sua casa, voltando a falar da bateria, tenha em mente, eu sei que cada bateria, olha eu fazendo bobagem aqui, hein? Não me julguem, vacilei, erro meu, hein? Como você carrega na sua casa, e existem vários tipos de bateria, geralmente, quase sempre aí na verdade, tenha em mente que o custo da energia elétrica para você carregar essa bateria vai provavelmente ser uns 1 a 2 centavos por quilômetro rodado. Confia, tá? Eu sei que eu tô falando pro Brasil inteiro, eu sei que a bandeira da energia tem valores diferentes de acordo com o estado, cidade, mas como eu faço isso há um tempão, vai ser de 1 a 2 centavos por quilômetro rodado. Interessantíssimo, né? Então, é muito barato. É muito mais barato a médio e longo prazo se você começar a comparar e fazer a conta na ponta do lápis a quase todos os métodos de transporte tradicionais, assim, sabe? Transporte público, você tem uma moto ou um carro, assim. E a ideia desse vídeo é simplesmente abrir a sua mente, tá? Não tô falando qual transporte é melhor do que o outro. Venda seu carro, venda sua moto, para de andar de metrô ou de ônibus. Não é. O vídeo não é sobre isso. Você pode complementar, tá? Você pode continuar tendo seu carro, andando de transporte público. Mas sim, talvez aí para o seu uso, talvez já resolva a sua vida 100% ou parte dela, porque tem muitos produtos legais hoje no mercado, tá? E se você tiver nesse dilema, de repente, se for a sua primeira bicicleta elétrica, sabe quando você tá de saco cheio do método tradicional? Tá cansado de pegar trânsito, tá cansado de gastar uma grana,
Cada um tem seu motivo, né? Cada um tem sua história. Mas de repente, se chegou o seu momento de comprar, de pesquisar pelo menos a solução, se faz sentido para você, essa é a missão aqui do canal, tá? Link na descrição, ou escaneie o QR Code para fazer o nosso quiz, para a gente te ajudar a escolher o veículo elétrico ideal com base no seu perfil de uso, tá? Quem faz o quiz fala diretamente aqui comigo, tá bom? Esse vídeo te agregou? Se aprendeu alguma coisa nesse vídeo, compartilha ele, comenta se possível, aperta no joinha, tá? Curte o vídeo e se inscreve no canal, tá? A gente tá bem no começo aqui. É importante para me motivar, para eu continuar fazendo vídeo aqui, pessoal, para vocês, tá? Eu tenho gostado bastante da experiência, mas se te agregou de alguma maneira, considere aí se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Fora custos que eu tô falando com transportes tradicionais, qualidade de vida, sabe? De você ir e vir do ponto A ao B de bicicleta é muito legal, assim, é muito divertido, é terapêutico. Todo mundo às vezes está com tem um dia difícil no trabalho, em casa, com algum amigo, nos seus relacionamentos pessoais. E andar de bicicleta tende a ser extremamente prazeroso e divertido, sabe? É um pouco terapêutico mesmo você adotar esse meio de transporte na sua vida. E a gente precisa lembrar também que a gente está vivendo no Brasil que tudo é, infelizmente, extremamente muito caro, tá? Ó, tá uma subida agora, tá? Ela não é tão íngreme, mas ela é longa e tô aqui, nossa, vencendo com uma extrema facilidade, né? E numa vida que uma CG é 20 mil reais, mais uma vez, não é uma briga de moto contra bikes, qual que é melhor. Eu tô falando simplesmente a realidade da nossa vida de hoje, né? Lembrando que eu tô falando de julho de 2026, falando data, porque eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Pelo menos hoje, você comprar uma CG, uma moto, a mais vendida no Brasil, né, a 20 mil reais. Em algumas concessionárias ainda mais caro, 0 km, tá? E o carro popular ser na casa de uns 75 mil reais, dependendo aí da bike, do autopropelido, da solução que você achou para sua vida para ir do ponto A ao B, ser infinitamente mais barato para você comprar, manter, mais simples de fazer a manutenção, mais barato de fazer a manutenção. Vale a pena dar uma refletida, tá? Vou repetir. Tá em dúvida, não sabe o que fazer, qual veículo escolher? Eu sei que hoje tem muita opção no mercado, isso é ótimo pra gente consumidor. Eu quero pagar o mínimo possível e ter o melhor produto possível. Eu sou assim e você também é. Como tem muita opção, a gente tende a ficar meio perdido, né? E essa é a missão aqui do canal. Que ajuda? É de graça. Comenta aqui. Clica no link na descrição. Escaneia o QR Code se você estiver na televisão. Para fazer o nosso quiz, leva menos de 2 minutos, é de graça, eu vou te ajudar. E já dá algumas sugestões para você escolher o seu veículo elétrico ideal. E todo mundo que faz o quiz fala aqui comigo, tá bom? Gostou desse vídeo? Tem sugestões? O que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aqui, tá? Vou repetir, eu não sou de pedir, tá? Mas te agregou? Aprendeu? Curte, comenta, se inscreve aqui no canal. Tamo no início, tô animado, tô gostando da interação.
andamos 14,3 quilômetros numa boa, completamente em paz. E fiquem muito bem, tá? Vou encerrar esse vídeo. Contem comigo. Valeu, grande abraço!